Bom, é um prazer receber todos e todas aqui nessa noite. Eu vou ler, porque é raro eu precisar do recurso, mas eu já estou me emocionando desde hoje cedo, então acho melhor eu contar com um recurso escrito. Prezados educadores na docência, nos diversos campos da pesquisa e investigação, nas redes públicas e privadas e nas inúmeras cidades, estados e países aqui representados, agradeço em nome do Colégio Santa Cruz e de todos os seus educadores, do professor Fábio Aidar, da direção-geral, a presença de cada uma de vocês aqui, na modalidade presencial ou remota. Agradeço à Rede Latino-Americana por apoiar a realização dessa noite e nos alegramos aqui com a presença de toda a diretoria, da Giovana Zen, da Ana Lu Rosa, da Renata Frauendorf, da Débora Hanna, Marta Durante, Rosaura Soligo e Juliane Russo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Nos acompanham na transmissão educadores de muitos lugares e temos a honra de contarmos remotamente com a participação do Conselho Consultivo da Rede. Professora querida Délia Lerner, Ana Maria Kaufmann, Cláudia Molinari, Amira Davalos, Arisbete Soto, Marina Krikauliski, Sofia Vernon, Flora Perlman. E temos aqui conosco a presença honrosa da professora Thelma Weiss, do Conselho Consultivo. E presidente emérita, junto com a professora Délia Lerner, da Rede Latino-Americana de Alfabetização, a quem reconhecemos e honramos por sua imensa participação e trabalho. E aí eu ia pedir aplausos. Agradeço aqui às educadoras e aos educadores de perto e de longe que reservaram tempo, empenho e desejo para homenagear e honrar a professora Emília Ferreiro e seu legado. Homenagear e reconhecer professores é, em si, um ato político de defesa da escola e de sua importância. Nesse caso, temos nessa noite, na professora Emília, o exemplo maior, ao lado de nosso patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, um exemplo, a Emília, de compromisso, coerência e trabalho incansável para que todas as crianças, adolescentes e jovens e adultos latino-americanos tivessem garantidos seus direitos de acesso às culturas do escrito. Me aproximei da Emília pela primeira vez através de um seminário com a professora Ana Teberoski, a quem deixo aqui também a minha homenagem e reconhecimento. Ciente de que as alunas e orientandas diretas da Emília aqui presentes saberão e falarão com muito mais propriedade sobre ela e sua obra, gostaria de dividir algumas lembranças muito pontuais dos meus encontros com Emília. Nas últimas semanas, ouvimos e repetimos um pensamento de Ferreiro que sintetiza maravilhosamente o que costumamos chamar de é pensando que se aprende a ler e escrever. Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Mas meu primeiro deslocamento como professora alfabetizadora à luz desse princípio foi de que por trás de cada gesto e intervenção de um professor na sala de aula, dos momentos de planejamento e de cada atividade proposta, também existia um adulto que pensa, uma teoria que suporta e ampara cada uma de nossas escolhas. Por isso me encanta tanto o título de um texto antigo e bem atual da Thelma, ideias, concepções e teorias que sustentam a prática de qualquer professor, mesmo quando ele não tem consciência delas. Descobri que eu também era pensante, e foi a partir de então que tomei consciência de que eu não poderia, como alfabetizadora, repetir técnicas e saberes sem pensar sobre,
entendi que eu também enfrentaria grandes conflitos cognitivos, que estabeleceria relações de semelhanças e diferenças sobre os saberes dos alunos, suas formas de pensar, as práticas sociais presentes nas culturas do escrito e de como articular criticamente cada ponta dessa complexa rede de relações no chão das salas de aula e de toda a escola. Não poderia deixar de citar que foi através da Emília que ingressei no estudo dos impactos da cultura digital nas experiências escolares. Importante lembrar de seu convite, há bem mais de 20 anos, no livro Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever, para pensarmos que um dia deixaríamos de discutir questões obsoletas, como letra de forma ou letra cursiva, pois os alunos nos perguntariam qual a fonte. Acho que a Emília calculou mal, porque nessa época ela disse em 10 anos. E ela já escreveu isso há mais de 20 anos. Inacreditável que aquela senhora chegava antes de muitos e muitos jovens no estudo das contribuições e impactos da tecnologia na escrita e na leitura. Também foi com Emília que entendi que as línguas adicionais poderiam levar as crianças a formas mais complexas de pensar a língua de nascimento. Foi também com ela que aprendi que eu deveria resistir à paixão imensa pelas hipóteses e pela psicogênese da língua escrita em si, pois esse saber sempre deveria estar submetido ao desejo de que as crianças latino-americanas tivessem seu direito à alfabetização garantido. Por isso e por muitos outros motivos, me tocou tão profundamente a sua partida. Que honra tivemos. Que bom que, através dela e de outras brasileiras, argentinas, mexicanas, colombianas, uruguaias, chilenas e tantas outras nacionalidades, foram se constituindo em uma forte rede. Creio que a professora Emília Ferreiro não era muito de futebol, mas termino dizendo que, por ela, e por minhas amigas queridas professoras argentinas, na Copa eu estava de azul e branco, como um ato simbólico de honra por tudo que aprendi e continuo aprendendo com vocês a partir da professora Emília Ferreiro. A ela, nosso e meu pessoal, muito obrigada. Nós teremos aqui hoje o privilégio de ter uma mesa formada pela Giovana Zen, que é pedagoga e psicopedagoga, com mestrado e doutorado em educação e pós-doutorado em alfabetização pela universidade que a Emília estava no México, sob orientação da professora Emília Ferreiro, professora de graduação e do programa de pós-graduação em educação da FACED, da Universidade Federal da Bahia, membro da diretoria da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, a ANDIP, e presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Também temos aqui a Mirta Castedo, professora emérita da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de La Plata, doutora em Ciências com especialização em Pesquisa Educacional pelo Departamento de Pesquisas Educacionais do Centro de Pesquisas e Estudos Avançados, no México, com uma tese orientada pela doutora Emília Ferreiro sobre processos de revisão de textos em contexto escolar. E temos aqui a querida Mônica Alvarado, que é professora emérita da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Querétaro. Seu interesse principal tem sido a pesquisa sobre as implicações psicolinguísticas no processo de alfabetização inicial. Ela tem sido membro do Sistema Nacional de Pesquisadores desde 2007. Seu trabalho envolveu o ensino de estudantes de graduação, mestrado e doutorado nas áreas de desenvolvimento cognitivo, psicologia da educação, aquisição da linguagem e design didático na área de língua escrita.
Ela também realizou trabalhos de desenho curricular para a Secretaria da Educação Pública do México, além de ter participado de atividades relacionadas às avaliações educacionais nacionais produzidas pelo Instituto Nacional para a Avaliação da Educação no México, na área de língua e comunicação, e para a atual Comissão Nacional para a Melhoria Contínua da Educação. Quem media e conduz a nossa conversa aqui hoje é a querida Juliane Russo, mestre em Escrita e Alfabetização pela Universidade Nacional de La Plata, idealizadora do Reescritas e nossa parceira na organização dessa noite e desse tributo que mediará o restante que acontecerá até o final da nossa noite hoje. Passo a palavra para a Juliane. Olá, boa noite. Eu queria agradecer a todos, a todas, agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que foi uma surpresa muito grande para mim e para a Débora, ao ver tantas pessoas interessadas, mais de 600 inscritos a gente teve, gente de 81 cidades ao redor aqui do nosso Brasilzão, de 9 estados se inscreveram, gente do Amapá, da Paraíba, do Mato Grosso, da Bahia, de Minas Gerais, gente do Distrito Federal, do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu preciso confessar que, quando eu pensei, tive a ideia desse encontro, a única coisa que eu tinha em mente era o desejo de poder compartilhar com professoras e professores a oportunidade de escutar presencialmente essas grandes mestras que mudaram a minha vida, e que estão aqui hoje. Depois, com o falecimento da nossa mestra, o desejo e a urgência era de poder agradecer, de poder honrar e poder homenagear a sua obra. Mas eu confesso que, nesse processo, eu não me dei conta de que isso implicaria eu estar aqui hoje falando na frente de tantas pessoas. Só recentemente eu foi caindo essa ficha. E apesar do grande frio na barriga que essa enorme responsabilidade me provocou, muito me honra oportunizar para que a gente possa estar aqui para declarar o nosso amor, o nosso reconhecimento, o nosso compromisso em perpetuar a obra que foi iniciada, fomentada, construída pela nossa querida doutora Emília Ferreiro, para a qual ela dedicou a sua vida e o seu trabalho. Apesar do frio na barriga, acho que foi possível seguir, porque tive muitos parceiros nesse percurso, que eu queria deixar aqui o meu agradecimento. A Débora, que foi a melhor caminhada em La Plata, a Débora Vaz, o Mitch Almeida, a Elaine Vidal, a Isis Nogueira, a Sandra Medrano, a Paula, que me apoia lá no Reescritas, o William, marido da Isis, o André, o meu marido, a Miruna, minha parceira, amiga, a sua mãe, a Ryoko, ou seja, todo mundo se envolveu, e a Juliana Ruschel, que cedeu essa ilustração que representa o nosso evento. E também é possível enfrentar, estou enfrentando agora, tá? Não é que eu já enfrentei o frio na barriga, porque eu sinto que estamos aqui entre amigos, que viemos aqui para aprender com essas pesquisadoras que também dedicam sua vida, dedicam seus esforços, seus trabalhos em defesa dos direitos das crianças, jovens e adultos de serem respeitados no seu processo de aprendizagem da língua escrita, como bem nos ensinou a doutora Emília Ferreiro. Então, muito obrigada a vocês e a todos vocês. Minha cola. Vou compartilhar com vocês como que o encontro de hoje está pensado. Ele vai ser um esquema de entrevista. Eu preparei 3 perguntas, que eu queria muito saber as respostas, para cada uma. E aí, depois que uma convidada responder uma das perguntas, outra que não respondeu a pergunta vai comentar, vai fazer um comentário. Depois desse bloco, a gente vai abrir para 1 ou 2 perguntas da plateia, vai depender do tempo, né? Inicialmente eram 5 perguntas, mas depois eu fui vendo que o tempo era curto. Então, 1 ou 2 perguntas. E aí vocês podem enviar as perguntas de vocês acessando a página da internet desse encontro. Sabe o cartãozinho, que eu não peguei nenhum para mostrar? Aquele ali, ó, que a Suzana está mostrando para vocês, que estava lá na recepção, tem um QR Code atrás dele.
Vocês podem acessar com a câmera do celular, que vai direcionar um site, que é um site do encontro. Vocês vão poder enviar por ali. Quem não recebeu também o cartão pode levantar a mão, que o Mitch, a Isis, né, podem ajudar vocês, Elaine também pode ajudar entregando. Ou vocês podem usar o celular apontando para o QR Code do cartão do coleguinha do lado, mas não deixem de levar o cartão de vocês. Nessa página, vocês podem fazer o download dessa imagem, né, que está aqui. Essa imagem foi cedida, o uso, pela Juliana Ruschel, e foi composta junto com essa citação da Mirta Castedo, que finaliza um artigo que ela escreveu em homenagem a Emília Ferreiro, que semeou uma teoria, vou falar em português, semeou uma teoria psicolinguística e floresceu um movimento pedagógico. Então, vocês podem baixar essa imagem do evento, fazer o que vocês quiserem, fazer uma camiseta, xícaras, enfim, postar, fiquem à vontade. E vocês também podem enviar perguntas, tem um botão para envio de perguntas, deixar uma homenagem para Emília Ferreiro, acessar a galeria de fotos, as fotos que estão na exposição ali no saguão, elas estão todas já disponibilizadas nesse site, e depois do encontro, as fotografias que forem tiradas, a gente vai compartilhar lá também. Se alguém tirar foto e quiser compartilhar para a gente postar nos stories, marquem a hashtag da rede, tem ali também as indicações do Reescritas e também do Colégio Santa Cruz. Certo? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. E tem um link também para o Mentimeter. Cadê o moço que estava ali? Você pode mostrar? O Mentimeter é uma interação que vocês podem fazer escrevendo uma palavra, né, que representa o impacto da obra da Emília Ferreiro na sua vida. E aí ele está sendo feito simultaneamente. É uma nuvem de palavras que está sendo composta com as palavras que vocês postarem. Daí, ao longo do encontro, eu vou projetando. Uma outra coisa, por fim, tem um QR Code que estão ali nas paredes, na entrada, que é para vocês fazerem um check-in, para marcar presença, né, como se fosse uma lista de presença, é um check-in online. Tá? E aí é interessante para a gente saber quem veio e poder compartilhar outras comunicações com vocês. Certo? Acho que é isso, podemos começar. Então, eu vou começar perguntando para a Mônica, e aí, com o comentário de Mirta Castedo. Estou me sentindo o Jô aqui com a xícara. Existe uma visão comum na educação de que, para aprender a ler e a escrever, as crianças, primeiro, precisam entender as letras e os sons que elas representam. Essa abordagem, muitas vezes, começa com o ensino da consciência fonológica e o nome das letras. Como que as pesquisas da Emília Ferreiro desafiam essa visão tradicional de alfabetización? Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que el trabajo de Emilia es psicogenético. Y eso hace que pongamos una dimensión diferente en la misma historia de la lengua escrita. Cuando hablamos simplemente de letras y de fonemas, estamos prescindiendo de lo que es la escritura. La primera gran aportación fue eso, decir, la escritura tiene una historia y en esa historia hay muchas posibles soluciones. Tener una escritura alfabética es solamente una de las múltiples soluciones que los humanos hemos inventado para dejar una representación por escrito. Entonces, cuando escuchamos que hay que empezar con fonemas para que los niños puedan alfabetizarse, hay que dudar de a qué nos estamos refiriendo por escritura. Y eso está ligado también con pensar en algo muy simple de la adquisición. Si pensamos que son fonemas y letras, bueno, históricamente es insostenible, pero psicológicamente también es insostenible.
tenemos estudios, no solo los de Emilia Ferreiro, sino desde muchas otras perspectivas, que dejan mostrar muy claramente, muy evidentemente, que los fonemas se construyen a partir de estar en contacto con lenguas alfabéticas, con lenguas escritas alfabéticas, lo dije mal. Y eso quiere decir que los fonemas no preexisten psicológicamente. Si tú piensas que es el resultado de un proceso de alfabetización en un sistema alfabético, imagínate pensar en los niños que no han sido alfabetizados a través de los fonemas que no preexisten psicológicamente. Es un disparate. ¿Qué pasó con la psicogénesis? Bueno, la pregunta entonces es ¿cómo lo piensan los niños? Ya dijimos, en la historia no es la única solución, pensar ni siquiera en una representación de la lengua, o sea, podría haber sido otro tipo de representación más conceptual, no necesariamente glotográfica. Y entonces los niños, ¿cómo lo hacen? Si hay tantas posibilidades de representación de la lengua. Bueno, entonces Emilia Ferreiro tuvo esta maravillosa idea de preguntarles a los niños y a las niñas cómo lo entendían, cómo se van dando cuenta de qué representa la escritura y cómo hacen esas representaciones. Los niños tienen respuestas para las cosas que les llaman la atención y les llaman la atención porque están en el medio. Y ella también decía, y no piden permiso para empezar a pensar. Entonces, apenas están en contacto con lo escrito, se empiezan a plantear, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué representa? ¿Y estos elementos que están aquí, a qué equivalen? La respuesta no es sencilla y la respuesta es el producto de la cognición que se da a través de una serie de actividad cognitiva que podríamos resumir un poco diciendo trabajo de inferencias, donde de a poco van cobrando relevancia algunos aspectos, se van armando sistemas explicativos y esos sistemas que los niños van construyendo de a poco les permiten hacer nuevas preguntas, nuevas aproximaciones y nuevas conclusiones. Son aproximaciones sucesivas en esta manera de ir infiriendo sistemáticamente sobre qué representa lo escrito. Y haber tenido este perfil tan identificado por la teoría que empieza con los trabajos de Ferreiro y Teberoski, pues ha ido generando también otra manera de conceptualizar a los niños, de darnos cuenta cómo son sensibles al uso de la escritura en los contextos en los que se usa. Y creo que ese es el otro gran aporte que tiene que ver con esta manera de romper la mirada tradicional sobre lo simple y lo complejo, ¿no? Tú como docente a lo mejor pensarás, tu trabajo es hacer fácil la enseñanza o el aprendizaje. Bueno, la manera más complicada de enseñar a leer y escribir es haciendo esta sobresimplificación de letras y fonemas. Cuando está en un contexto social relevante, comunicativo, ahí llama la atención de los niños. Y ahí empieza a pensar el niño sobre el sistema y ahí entra en comunicación con la lengua escrita. Y en ese sentido, para Emilia Ferreiro siempre fue muy claro que la lengua escrita no es solamente un sistema de escritura, es una cultura. Y es una cultura que cambia entonces cómo entendemos la alfabetización. No puede ser solo voltear a mirar las letras ni de manera simple, sino más bien en contextos bien complejos que le den cabida a los niños para pensar y para poder hacer todo este trabajo cognitivo tan sistemático, tan relevante y tan bien caracterizado, no importa prácticamente la lengua a condición de que la escritura sea alfabética.
Mirta. Bueno, no hay muchísimo para agregar. A mí lo que me motiva la pregunta es pensar que Emilia nos mostró cómo piensan los niños sobre la escritura, y eso hizo que quedara muy claro para los educadores que el objeto de enseñanza es la escritura. El objeto de enseñanza no son las letras, no son los fonemas, no son las relaciones fonemas-grafemas, sino es el sistema de escritura. En el contexto de las prácticas, pero estamos hablando en este caso del sistema. La conciencia fonológica no es un objeto de enseñanza, las letras no son un objeto de enseñanza en sí mismos. La repregunta sería, ¿por qué partir de unidades sin sentido, como las letras o los fonemas, si sabemos que el esfuerzo de los chicos está puesto en dar sentido a las unidades para armar un sistema? Y en ningún momento de todo ese proceso los chicos no dan otros sentidos que no son los que dan al adulto, pero en ningún momento dejan de dar sentido a las unidades. Entonces, ¿por qué enseñar unidades sin sentido si las podemos enseñar con sentido? ¿Para qué complicar las cosas? Sabemos, y ahora me refiero a la experiencia didáctica acumulada y a algunas investigaciones didácticas, que es absolutamente posible que los chicos aprendan el nombre de las letras y muy rápidamente, de todas las letras a la vez, a través de 2 o 3 situaciones muy conocidas por todos y relativamente sencillas, que tienen que ver con 2 o 3 fuentes de información, que son los nombres propios, los nombres de los días de la semana, tal vez los nombres de los meses, tal vez un abecedario con palabras asociadas de lo que se va trabajando en el aula, y ya está. En un mes o 2 no hay niño que no sepa nombrar, no de una manera, sino de varias maneras a todas las letras. Entonces, ese problema no es un problema. Para los niños no es un problema aprender el nombre de las letras. Son creativos además en eso, no solo toman las que vienen del mundo adulto, sino que encuentran otras maneras de nombrarla. Sobre conciencia, lo que también se dejó claro, y Emilia escribió un hermosísimo artículo breve y bellísimo para Brasil, reflexiones sobre la escritura, no recuerdo muy bien el título, ¿vos te lo acordás? No, el de interdependencia también es bellísimo, pero yo digo uno que escribió especialmente para Brasil, que es reflexión... me olvidé el título, pero lo escribió especialmente para Brasil luego de un encuentro. Sí. Bien. Ella ahí deja perfectamente claro algo que estaba claro desde los primeros trabajos, pero lo explicita aún más, de que nadie está pensando de que los chicos en algún momento del proceso de adquisición no tengan que atravesar ese análisis intrasilábico que conduce a aislar partes absolutamente abstractas que son los fonemas. Nadie piensa que eso no va. Lo que pensamos es, primero, que no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Segundo, que sucede a propósito de la escritura, no previo a que aparezca la escritura en la vida de los niños, ni solo desde la oralidad. También sabemos por investigaciones y por experiencias que hay niños que pueden tener conocimiento de cuáles son los fonemas que integran una sílaba y a veces usar una o usar otra. Está la investigación de Claudia Molinares sobre eso, es decir, escriben una sílaba y ese mismo niño en el papel escribe una de las partes de la sílaba y en la pantalla escriben otra de las partes de la sílaba. Es que no saben. ¿No pueden aislar? Sí, porque si en un caso ponen una, en otro caso ponen otra, lo pueden aislar, pero escriben silábicamente por algo muy sencillo, porque piensan que se pone una para cada parte
naturalmente aislables, que son las sílabas. Y también conocemos chicos que saben que se ponen 2 por sílabas y no las pueden aislar y producen escrituras alfabéticas sin poder aislar los fonemas. Y lo hacen perfectamente bien y con mucha sistematicidad. ¿Eso quiere decir que en algunos casos no haya que ayudar a hacer ese análisis intrasilábico? Sí, en algunos casos, en muchos casos, hay que ayudar con una intervención adecuada, pero esa intervención tiene, desde nuestro punto de vista, por toda la investigación psicogenética que conocemos, condiciones. Una condición es que siempre es en presencia de escritura. Esas ayudas no pueden aparecer si no es en presencia de escritura. Y siempre es una intervención que conduce al análisis, a la reflexión sobre la escritura ya producida, que es algo distinto a pensar que es un conocimiento que se aplica a la escritura. Es decir, que yo lo conozco primero en lo oral y después lo aplico a la escritura. Es distinto a pensarlo, que es el producto de la reflexión sobre la escritura. Y para eso tiene que haber escritura. Hay situaciones muy sencillas también y muy paradigmáticas para eso, las familias de palabras mono, monito, mono, mona, monito, y ahí sí o sí tengo que, para diferenciar esas palabras, ver cómo está armada esa sílaba final, porque si no, no puedo encontrar la semejanza y la diferencia. Pero eso es análisis de la escritura, porque la escritura es el objeto. Gracias. Vou pedir para o Raul pôr a nossa nuvem de palavras, para ver se vocês estão... Opa! Uau! Obrigada, Raul. Podem continuar. Bom, agora a próxima pergunta é para a Mirta, e quem vai comentar é a Giovana. Emília Ferreiro e a Ana Teberoski nos mostraram que a alfabetização é um processo contínuo, que começa desde o nascimento e que não termina quando alguém aprende a ler e a escrever de forma convencional. Nesse sentido, termos como alfabetizado, tal pessoa estar alfabetizado, podem ser limitantes, pois sugerem um fim para um processo que é contínuo. No entanto, em um contexto de políticas públicas, como equilibrar essa compreensão teórica com a necessidade prática de termos marcos para medir e acompanhar o progresso da alfabetização? Bueno, como mencionó Mónica recién, la explicación psicogenética es no solo evolutiva, sino, valga la redundancia, psicogenética. Y eso marca una diferencia con las explicaciones evolutivas, porque en esa explicación del proceso lo que vamos entendiendo es qué tipo de contradicciones suceden en los distintos momentos del proceso que dan lugar a la palabra central que está apareciendo ahí, que es a las transformaciones. En ese proceso hay un momento crucial que es la comprensión de la base alfabética del sistema de escritura. A eso, por lo menos en términos escolares, para distinguirnos del largo proceso de alfabetización a lo largo de toda la vida, en términos escolares lo solemos llamar alfabetización inicial, el momento en que se comprende la base alfabética del sistema de escritura. Y entonces sucede algo maravilloso, que es que los chicos escriben cosas que se pueden leer sin conocimientos de psicogénesis. Sucede un gran encuentro entre dos culturas, entre la cultura infantil y la cultura del adulto. Y es un momento de placer, de goce más que de placer, a dos puntas, desde el punto de vista del niño, porque llegó a ese lugar donde sus escrituras pueden ser recuperadas y comprendidas por el adulto, y pueden estar de acuerdo en lo que dicen las letras, además,
y es también un momento de felicidad para los adultos, padres o educadores, porque se encontraron dos culturas. Ese es un momento crucial, se discute mucho a qué edad. Sabemos que en cualquier condición social y en cualquier contexto eso puede suceder si se dan las condiciones necesarias entre los 5 y los 6 años, que algunos niños van a necesitar un año más, y también sabemos que cuanto más tarde se dé ese encuentro, más se dificulta la trayectoria posterior. Es decir, no es que no sea importante el momento ni que esperemos pasivamente que suceda en cualquier momento, a cualquier edad. Cuanto más grandes adquieren la base alfabética, comprenden la base alfabética, más se complica la trayectoria del estudiante porque hay otras lecturas que hacer, otras escrituras que hacer y se van acortando los tiempos. Esas otras lecturas y escrituras que hacer forman parte del largo proceso de alfabetización, que no es más que ir incorporando a las nuevas generaciones a las culturas de lo escrito. Hay culturas donde se leen textos cada vez más especializados, cada vez más largos, donde se construyen las interpretaciones sobre esos textos. Todo lo que podemos hacer para enseñar a leer es construir interpretaciones compartidas y consensuadas sobre lo que los textos quieren decir, y cuanto más especializados son los textos, más tiende a cerrarse la comunidad de interpretación. Y eso va a seguir sucediendo a lo largo de toda la vida. Y la incorporación a prácticas de escritura cada vez más amplias, donde cada sujeto decidirá qué prácticas de escritura conserva para su vida más allá de la escuela y en qué nuevas prácticas de escritura se incluirá. Lo que la escuela necesitaría garantizar o debería garantizar es que justamente quienes egresan puedan elegir sin obstáculos en qué nuevas prácticas de lectura y de escritura desean o necesitan incluirse sin ninguna dificultad, digamos. Eso es lo que la escuela podría hacer. Eso va a seguir sucediendo durante toda la vida, pero no es poco importante eso que en la escuela llamamos alfabetización inicial y que tiene que suceder lo antes posible. Giovana. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui. Falei para a Thelma que eu estava nervosa, ela disse que eu não precisava, então, como eu confio sempre nos conselhos dela, estou aqui. Quero dizer que é uma honra estar aqui, porque me sinto como uma pesquisadora iniciante, estar ao lado de Mirta e de Mônica é uma grande oportunidade. Eu queria problematizar um pouco, polemizar, talvez, essa questão da terminalidade da alfabetização, principalmente aqui no Brasil, por conta das políticas públicas que nós temos aqui, das políticas de avaliação que nós temos aqui. E quando a Júlia mandou as questões, fiquei pensando muito sobre isso. Concordo plenamente com o que Mirta acabou de nos falar, de que, sim, precisamos garantir esse direito o mais breve possível, né, desse encontro dessas duas culturas, mas há muitos anos que o Brasil vem sofrendo com as políticas de avaliação. Isso me faz pensar a quem, de fato, interessa definir a terminalidade da alfabetização, né? As crianças? Acho que não. Aos professores? Também acho que não. Aos formuladores de política? Sim, né? Principalmente aqueles que entendem ou que defendem as políticas meritocráticas e que precisam, né,
desses indicadores, dessas notas de corte, para definir que, qual é o mesmo número? Com 743, uma criança está alfabetizada, né? E é muito complicado. Aqui no Brasil, a gente tem enfrentado muito esse desafio de definir o que é estar alfabetizado. Recentemente, o INEP fez uma pesquisa e definiu, elaborou uma definição através de uma consulta a diversos professores de diversas regiões do Brasil, e a definição começa com a seguinte frase: os estudantes estão alfabéticos. E aí, uma pergunta que eu penso que a gente precisa se fazer é: estar alfabético é estar alfabetizado? Né? Veja que essa palavra, né, estar alfabético, é uma palavra que tem a ver com a concepção de alfabetização que nós defendemos, né? Quando a gente fala alfabético aqui no Brasil, a gente está falando de uma determinada concepção, que é essa a qual nos filiamos. E quando o INEP coloca essa frase, e aí tem um peso semântico, porque é a frase que inicia a definição do que é estar alfabetizado, a gente precisa levar isso em conta, né? E aí ele segue a definição dizendo: leem pequenos textos formados por períodos curtos e localizam informações na superfície. Ou seja, várias coisas para se pensar nessa segunda frase. E uma delas então, os textos que as crianças leem pelos olhos dos professores não conta, porque não é leitura, né? Se a expectativa é que os alunos leiam pequenos textos formados por períodos curtos e que localizem informações nas superfícies, a gente poderia dizer, então, que, nessa acepção, ler é oralizar um texto curto e identificar informações explícitas. E aí a gente precisa se perguntar: apenas isso? Não é? Segue dizendo: escrevem textos que circulam na vida cotidiana para fins de uma comunicação simples. Leitores e escritores incipientes, né? Então, acho que todas essas expressões que determinam, enfim, estão aí a determinar políticas públicas, precisam de uma análise crítica, né, de todos nós. Precisamos olhar para isso e pensar sobre isso, porque, de novo, a pergunta, né, a serviço de quê, de quem está essa terminalidade da alfabetização? Mais uma vez, por certo, não dos estudantes e também não dos professores. Mas essa definição impacta diretamente o destino de cada um. Então, acho que esse é um tema para um longo debate que precisamos fazer. Okay? Obrigada. Agora, uma pergunta que é para a Giovana, e a Mônica comenta. E depois dessa parte, a gente abre para as perguntas que vocês enviaram. Uma das críticas que a perspectiva psicogenética construtivista recebeu por muito tempo foi a de que a psicogênese havia sido realizada com falantes de espanhol e que o processo evolutivo observado não serviria para as crianças brasileiras. Embora o processo evolutivo apresentado por Ferreira pudesse ser diariamente observado em qualquer sala de aula em que as crianças estivessem liberadas para escreverem, fez falta pesquisas em língua portuguesa que pudessem debater com essas perspectivas. Só após 40 anos
da publicação da psicogênese da língua escrita, tivemos a publicação do seu estudo de pós-doc orientado por Emília, que desenvolve uma pesquisa com crianças brasileiras e que corrobora o processo evolutivo descrito na psicogênese, mas também destaca as particularidades desse processo no português brasileiro. Como você vê esta lacuna de pesquisa em português, tanto psicolinguística como didática? Um país com dimensões continentais, que teve uma frente ampla de formação docente, em uma perspectiva que está apagada na academia. Quais efeitos essa lacuna provoca e o que podemos aprender com Emília Ferreiro para responder esta questão? Então, eu gostaria de começar lendo nesse livro que, coincidentemente, Mirta citou, que todos vocês devem ter, que é o Reflexões sobre Alfabetização. Geralmente, a gente pula os prefácios e apresentações, mas eles dizem muitas coisas, né? E, nesse livro, é importante dizer que esse livro é de 1985, ou seja, um ano antes da publicação da psicogênese no Brasil, porque a primeira versão traduzida foi publicada em 1986, então essa publicação é anterior à psicogênese. E, nesse livro, a Emília termina a apresentação dizendo o seguinte, eu vou ler. Esperamos, no entanto, que novas pesquisas brasileiras contribuam para precisar melhor os aspectos específicos de português, aspectos relevantes para compreender o que ocorre quando se inicia o período de fonetização da escrita. E essa não foi a única, nem a primeira, enfim, vez que a Emília convocou nós, brasileiros, a investigar as particularidades do processo de aquisição da escrita no português brasileiro. Nesse livro, que tem o prefácio da Thelma, a Thelma também diz algo parecido. Ela fala da importância da pesquisa e tal, e ela termina o último parágrafo do prefácio dizendo, que é a cara dela, mas não vamos colocar o carro diante dos bois. E nós colocamos. Dessa vez, a gente não obedeceu. Bom, enfim, esse era, de fato, um desejo da Emília. Em 2018, quando eu enviei um e-mail pedindo perguntando se ela me orientaria num pós-doc, e, depois de intermináveis 2 dias, ela me respondeu, dizendo que sim, e me convidou a ir ao México para elaborar o projeto de pesquisa lá, com ela. E eu cheguei com uma proposta, mas... Não, eu tentei 2 vezes, mas, enfim, não foi. E a Emília tinha um desejo, que era realizar essa pesquisa, né? Ela queria analisar as produções infantis brasileiras. Era isso que ela queria. É interessante pensar que, aqui no Brasil, a gente nunca fez essa pesquisa, nunca tinha feito até então essa pesquisa, mas que outras pesquisas foram feitas a partir de outros marcos conceituais, epistemológicos, enfim, e que, inclusive, chegaram a conclusões interessantes, que é, por exemplo, que, no Brasil, as crianças não produzem escritas silábicas, né? Certo? Então, enfim, fiz a pesquisa, a gente entrevistou 111 crianças, 2 vezes, com intervalo de 6 meses, e muitas aproximações com aquilo que nós nos deparamos cotidianamente na sala de aula. Muitas, lógico, né? E aí fica uma pergunta. Então, por que realizar uma pesquisa sobre algo já conhecido empiricamente? Né? Por que pesquisar algo que a gente vê todos os dias? Por quê? Né? E eu gostaria de dar 4 respostas para isso.
Primeira resposta é que, de fato, há muitas generalizações. Então, de fato, há muitas as escritas, enfim, pré-silábicas, que a Emília, inclusive, prefere chamar de pré-fonetizantes, né? Escritas silábicas iniciais, silábicas alfabéticas e alfabéticas, certamente, mas também há muitas particularidades, né? Então, eu lembro que uma pessoa que colaborou intensamente, continua colaborando, porque seguimos aí pesquisando essas questões, foi a professora Cláudia Molinari, e eu lembro que, enquanto eu entrevistava as crianças, eu confesso que eu estava em busca das escritas silábicas, né? Porque eu queria provar cientificamente, academicamente, que elas existem. E aí, cada vez que surgia uma escrita silábica, eu fotografava e mandava. E, do outro lado, nem a Cláudia nem a Emília se empolgavam com isso, e elas me mandavam perguntas, né? Então, elas me diziam, mas a gente precisa entender por que está escrevendo desse jeito. Eu digo, não é possível que elas não vão ficar felizes com as escritas que eu estou mandando, né? Não, elas me faziam perguntas que eu não tinha ideia. Então, de fato, há particularidades, né? Na live do dia 8 da homenagem, a gente ouviu a Ana Maria Kaufmann falando que ela ficava assustada quando recebia de volta a análise que a Emília fazia das entrevistas que ela própria tinha feito, e eu vivi algo muito parecido, porque, na hora que a gente colocava as escritas em cima da mesa, a Emília via coisas que eu também não tinha visto, né? Ela olhava e dizia, nossa, como as crianças usam consoantes. Eu olhava e dizia, né? Nossa, como as crianças usam O, U. Eu dizia, você acha? Né? Enfim, ela via coisas que eu também não conseguia ver. Então, sim, há muitas particularidades que precisam ser investigadas e que nós precisamos seguir com isso. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que produzir ciência implica levar em conta o que já foi produzido, né? Então, na live do dia 8 também, inclusive, me emocionei muito quando Ares, que foi assistente de investigação da Emília por 25 anos, falou o quanto foi importante para a Emília revisitar a psicogênese com essa pesquisa, né? E, de fato, no artigo que publicamos juntas, com uma síntese dos resultados, a Emília situa os níveis de escrita de uma forma que eu, pelo menos, não tinha visto ainda ela situar, né? Ela situa dizendo, são 3 níveis básicos, o pré-fonetizante, o silábico e o alfabético, e são 2 níveis intermediários, o silábico inicial e o silábico alfabético. Aqui no Brasil, a gente pouco fala no silábico inicial, né? Quando a gente olha, por exemplo, para as redes municipais que seguem avaliando as crianças, considerando os níveis de escrita, ou as escolas, a gente vê que, geralmente, os níveis são pré-silábico, silábicos sem letras pertinentes, silábico com letras pertinentes, silábico alfabético e alfabético. E o silábico inicial não existe, né? Não existe. Então, essa é uma questão que me parece importante da gente pensar aqui no Brasil um pouco mais sobre esse momento tão importante, né, e tão peculiar do processo de alfabetização, que é a entrada no período da fonetização, né? As crianças não pulam assim do pré-silábico ou do pré-fonetizante para o silábico, né? Tem aí, de fato, esse nível intermediário, que não é um nível novo, não é uma invenção nova, né? Desde lá da pesquisa feita em 1982, no México, com 860 crianças, que a Emília já falava
nesse nível do silábico inicial, então não é novo, mas é uma questão que a gente precisa pensar aqui. A terceira coisa, estou estourando o tempo. A terceira coisa é que a gente precisa aprender a fazer esse tipo de pesquisa aqui no Brasil, né? A gente não sabe fazer pesquisa psicolinguística, nem pesquisa didática a partir do marco psicogenético construtivista, né? Temos, ainda bem que temos aqui uma representante do México e outra da Argentina, porque temos que beber dessa fonte, né? Começa a aparecer agora, e isso é muito bom, várias instituições que estão interessadas em desenvolver núcleos de pesquisa, mas isso também precisa estar na universidade, né? Então, a gente precisa também pensar em estratégias para que essas pesquisas também estejam nas universidades brasileiras. E a quarta razão, né? Acho que vocês nem lembram mais qual era a pergunta, mas, enfim, a pergunta era por que realizar uma pesquisa sobre algo já conhecido? Então, a quarta resposta é produzir conhecimento. A gente precisa aprender a produzir conhecimento sobre o que pensam as crianças brasileiras, né? Então, a gente precisa aprender a fazer isso, até para contestar, né, o que quando dizem que nós não temos evidências científicas, né? Então, a gente precisa fazer pesquisa no Brasil e precisamos, de fato, aprender muito, né, com o que a Mônica e a Mita representam aqui. Bom, para terminar essa provocação da Júlia sobre as universidades, né? De fato, a teoria psicogenética é muito criticada na universidade. E isso não é um problema. Isso não é um problema. A própria Emília gostava das críticas. Quando tinha alguma crítica, ela dizia: isso é bom que a universidade faça isso, porque é salutar tensionar verdades, é salutar tensionar paradigmas, né? O problema é a inconsistência dessa crítica, né? O problema é o reducionismo desrespeitoso que a teoria psicogenética construtivista tem em grande parte das universidades brasileiras. Quando eu ouço algum colega falar sobre a teoria psicogenética, eu tenho a nítida impressão de que eles estão ainda lá na década de 1990, né? Repetindo aquilo que a gente dizia lá, né? Infelizmente, a teoria psicogenética, em muitas situações, isso na minha opinião, grande parte responsabilidade da universidade, tem sido usada apenas para etiquetar as crianças, para classificá-las, e não exatamente para compreender o que elas pensam, né? A teoria psicogenética é utilizada para classificar, etiquetar, coloca de lado e segue com outra abordagem, com outra concepção, que não dialoga com isso com a teoria que se usa para, enfim, etiquetar e classificar, né? Enfim, no Brasil, esse conhecimento produzido nos últimos 20 anos, né, tanto por pesquisadoras mexicanas como argentinas, tanto pesquisas psicolinguísticas como didáticas, não está ainda amplamente difundido, não está democratizado, né? Eu faço esse marco mesmo, dizendo que eu acho que a gente cristalizou lá no final da década de 90 e início dos anos 2000, justamente porque foi nessa época que predominava nos programas de formação de professores, o PROFA,
enfim, através de um esforço hercúleo de Thelma, de Rosaura, enfim, de tantas outras que estão aqui, que conseguiram fazer chegar aos professores essa abordagem, né? Mas, desde então, perdemos esse espaço e precisamos seguir lutando por ele, né? Então, é isso, né? Ontem eu ouvi uma expressão que eu gostei muito. Posso falar, Débora? Posso. Da juventude construtivista. Então, acho que é uma convocatória mesmo, né, para que essa juventude construtivista faça pesquisa, né, que tente, de alguma forma, e a rede, um dos propósitos da rede é justamente esse, né, tensionar esse debate, buscar alianças, né, com outros países que sabem fazer, para que a gente possa também, aqui no Brasil, aprender, né, como é que a gente olha para a criança brasileira e como a gente ensina essa criança também. Mónica. Cuando te estaba oyendo, fui pensando en muchos trabajos de investigación y cómo se han ido haciendo en México, en español, y lo importante que ha sido dialogar con otras perspectivas. No solamente sabemos de la psicogénesis de la lengua escrita, sino cada vez entendemos un poquito más cómo es nuestra propia lengua y qué tipo de ajustes se tienen que hacer cuando se escribe esa lengua con esas características. Estoy pensando en particular la discusión fuerte que inician los trabajos de Sofía Vernon a propósito de la conciencia fonológica y la riqueza tan grande que eso desembocó, porque entonces volteamos a ver cómo son las sílabas, qué efecto tienen a la hora de que los niños están tratando de representar un segmento con ciertas características, qué pasa con los acentos, ¿no? Yo estoy segura que, yo portugués no sé, por eso no puedo hacer un ejemplo, pero estoy segura que también debe haber acentuación diferente, que las sílabas también tienen ahí una cosa complicada. Yo las oigo hablar en portugués y juro que tienen muchísimos más fonemas que el español. Bueno, todas esas características son susceptibles de estudio y de análisis. Y eso ha hecho que podamos discutir, sobre todo pensando en estas reflexiones que hacen los niños, porque no es equivalente escribir una palabra que tenga sílabas directas que una palabra que tenga, por ejemplo, para español, algo muy difícil es cuando hay dos vocales juntas, ¿no? Y cómo se concibe entonces la sílaba diferente o cómo se puede observar una escritura a la que le faltan letras, siendo que ya había sido alfabético en alguna producción más regular silábicamente. Me da mucho gusto que quieran hacerlo en portugués brasileiro, porque además hace tanta falta, porque podemos entender mejor qué está pasando con la escritura y qué está pasando con los niños. Y sí es cierto que la parte oral requiere análisis, también es cierto que otras partes que no están ligadas solo con la oralidad requieren análisis. Y creo que eso Emilia también lo tenía bastante claro. ¿Qué pasa con las organizaciones de los textos? ¿Qué pasa con la ortografía de las palabras? ¿No? Justo al revés, ya no desde la parte oral, sino a lo mejor desde la misma historia de la escritura, y qué decisiones se han ido tomando y cómo piensan los niños a propósito de esas decisiones convencionalizadas de la ortografía y cómo cambian para cada lengua. ¿Por qué cambian para cada lengua? O por ejemplo, también, ¿qué pasa? Y ustedes lo decían antes, con la tecnología
Y cuando digo tecnología no me refiero solamente a esta tecnología electrónica, sino qué diferencias hay entre quien escribe a mano y las decisiones que toma frente a quien escribe en un ordenador y las decisiones que toma. Y los niños, ¿qué pasa con los niños? Hace rato lo decía Mirta, podía ser que a mano tomara una decisión representando una sílaba con una letra particular, y a la hora que está en la computadora resulta que puede tener otra también pertinente, me estaba imaginando, para representar el mismo segmento silábico. O sea, la información la tenía el niño. Había dos posibles realizaciones gráficas para el mismo segmento, pero la herramienta no fue la misma. ¿Qué pasa con la herramienta? ¿Cómo pesa en las reflexiones de las decisiones que los niños pueden ir haciendo? Yo creo que son infinitos los temas de investigación que se pueden abrir. A veces decimos lengua escrita como si cualquier cosa fuera lo mismo. Estoy segura que no, que cada lengua tiene sus propios cánones de escritura y es necesario volverlo a ver, ¿no? El español es muy diferente, cómo se ordena, cómo funciona la puntuación, cómo se arma una página visualmente, puede ser diferente del portugués. No lo sé porque no tengo la fortuna de poder leer o escribir en portugués, pero de las lenguas que sí puedo leer, sé que es diferente al español. Entonces, abrir las preguntas me parece que es lo que tocaría ahora. Y este es el cuento de no acabar, porque en la pregunta había algo así como, en español se sabe todo. No, la psicogénesis apenas sabemos algunas cosas. Es una línea de investigación muy grande, muy larga, inacabada, continua, desafiante, y tenemos mucha batería para seguir. Me gusta mucho esta idea de volverlo comunicable, eso que dices me parece que es lo más justo que puede haber, pero para que algo se vuelva comunicable tenemos que pensar en nuestros interlocutores, y esos interlocutores son los que piensan diferente de nosotros, y ese es el reto también para la ciencia, encontrar caminos de comunicación posible. Vamos ver como está a nossa nuvem de palavras. Ó, transformação segue. Opa, ele atualizou de novo. Reflexão, revolução e transformação bem grandes. Aprendizagem, respeito, sentido, possibilidades, dignidade, compromissos, possibilidades, ressignificação, inspiração, muita inspiração. Obrigada, Raul. Eu vou abrir aqui para ver algumas perguntas que chegaram. Era para eu ter lido as perguntas enquanto vocês falavam, mas eu não queria prestar atenção nas respostas. Uma pergunta que chegou aqui para a Giovana. Como lidar com a transposição simplista que se faz em alguns contextos, transformando em práticas de sala de aulas algumas metodologias de pesquisa? Um exemplo seria a sondagem, que por vezes é vista como um ditado que serviria para alfabetizar. A gente não combinou perguntas difíceis. Então, acho que como lidar, né? Acho que a gente lida discutindo essas práticas, a gente lida questionando, né? Sim, né? É muito mais fácil a gente reduzir, simplificar, né? Não é fácil, né? Não é fácil orquestrar, né, vários conhecimentos
para poder realizar uma boa intervenção. A gente sabe disso, né? Realizar uma boa intervenção significa... eu lembro de uma entrevista que a Emília deu para a Regina, lá na Nova Escola, e que a Emília dizia que é preciso de um professor profissional, que ela nunca disse que era para sentar no sofá e ficar olhando as crianças aprenderem, né? Lembra, Regi, que ela falou isso? Então, é isso, né? Ter uma atitude profissional diante de uma situação didática é tudo o que a gente espera. Poder problematizar uma escrita, uma produção escrita, considerando a situação comunicativa, considerando as condições didáticas, enfim, isso exige uma formação que não é uma formação aligerada de 2, 3 encontros, né? Mas que é uma formação consistente, contínua. Então, como é que a gente enfrenta isso, né? A gente enfrenta tendo boas políticas de formação continuada, de fato continuadas, né, no Brasil, e não a cada 4 anos uma política diferente, com concepções de alfabetização diferentes também, né, e que, enfim, vão criando essa situação que a gente está aí enfrentando agora, né? Bom, a questão da sondagem é uma questão também para a gente pensar, né? Porque a própria Emília também tem uma nota de rodapé que ela diz que ela nunca sugeriu que um procedimento de pesquisa, né, fosse adotado como uma situação didática, enfim. Não exatamente essas as palavras dela, mas ela faz essa menção e, enfim, precisamos também seguir pensando sobre isso, né? Como é que a gente identifica, né, o que as crianças sabem em situações que fazem sentido para elas também, né? Então, é claro que a gente precisa saber, que a gente precisa identificar o que as crianças pensam sobre a escrita, é lógico isso, porque sem isso a gente não consegue seguir, mas precisamos pensar. Na sala de aula, professor atento, não precisa fazer uma situação específica cada semana para saber como é que as crianças estão pensando. Os professores vão identificando à medida que vão interagindo com as crianças, né? E, enfim, na condição de formadores, de professores, é isso que a gente precisa discutir com eles, essa fluidez nesse acompanhamento do que eles estão aprendendo, das progressões que eles estão fazendo, dos avanços que eles estão fazendo, e é assim, né? Na verdade, mais uma vez, esse enquadramento, né, muitas vezes, é muito mais em função de um acompanhamento da gestão, né, da escola, ou da rede municipal, ou do Estado, enfim, do que uma necessidade real dos professores e das escolas, porque é possível saber o que as crianças pensam, observando elas trabalhando e fazendo as coisas que elas precisam fazer quando estão aprendendo a ler e escrever. Obrigada. Aqui tem uma pergunta para a Mirta. Como você acha que é a melhor forma de honrar o legado da Emília Ferreiro daqui para frente? E aí eu já emendo com uma outra que tem a ver com você, que é o currículo da Argentina. O currículo de alfabetização da Argentina é pautado nos estudos da psicogênese e praticado por docentes com todas as crianças? ¿Puedo empezar por la segunda? Sí, por supuesto. A veces aquí en Brasil tienen una idea de Argentina que no es la realidad. Lo que pasa es que ustedes invitan a los amigos, con los que están de acuerdo, pero en Argentina tenemos los mismos problemas. Es decir, no son todas las universidades que investigan en esta perspectiva.
Son poquitísimas. Somos poquitísimas las universidades donde, muy poquitas en relación al conjunto, donde hay investigación o en psicogénesis o en didáctica desde perspectiva constructivista psicogenética. Y el Organismo Nacional de Investigación, el CONICET, tenemos las puertas absolutamente cerradas. Está la otra perspectiva y nunca jamás pudimos acceder al sistema, lo que sería el Sistema Nacional de Investigación. No porque no tengamos méritos, y no me refiero a mí, sino a otras colegas mucho más indiscutibles que tampoco pudieron entrar a CONICET. Entonces, no crean que nuestra situación es mucho mejor. Los currículum, hay dos, el de provincia, primero fue el de Ciudad de Buenos Aires y después el de Provincia de Buenos Aires, que sí, efectivamente, fueron currículos que se escribieron desde la perspectiva de las prácticas sociales del lenguaje y que en lo que tiene que ver con alfabetización inicial, tienen como explícitamente como marco de referencia la psicogénesis, entre otros marcos de referencia, porque obviamente no es el único marco de referencia, porque un currículum no se puede armar con una perspectiva psicolingüística y punto. Pero sí claramente se encuadra dentro de eso. El resto del país, que son 20 y pico de estados más, no tienen casi todos lo que se llama enfoque comunicativo, que es más o menos como alfabetización y letramiento de ustedes. Es decir, por un lado está leer, escribir, hablar y escuchar, y por el otro lado está el trabajo con el sistema, y el trabajo con el sistema está mezcladito. Un poquito de cada cosa, y en casi todos aparece conciencia fonológica como una habilidad a entrenar. No dicen necesariamente habilidad, pero es una habilidad a entrenar. Es decir, que las luchas son las mismas, y en las aulas pasa de todo. Es decir, pasan cosas. Una cosa son las escuelas con las que trabajamos directamente y los docentes con los que trabajamos directamente, que a veces no es la escuela, es un docente dentro de la escuela y los demás hacen otra cosa. A veces son las escuelas porque se empieza a tejer una tradición, pero hay una enorme, yo aclaro, trabajo en educación pública solamente. En educación pública hay una enorme movilidad de docentes, es decir, el docente no está siempre en la misma escuela. Eso atenta contra la formación de equipos, es una de las políticas educativas que hay que revisar. Es decir, no tenemos una situación muy diferente a las de ustedes, y que cambian las políticas de formación cada 4 años es exactamente igual. Cada 4 años cambia la política de formación. Como política de formación nacional, solamente hace 2 años, yo estoy en ese trabajo en este momento, después que me jubilé de la universidad, está esta línea como política de formación nacional desde hace 2 años. Ustedes la tuvieron un montón de tiempo con programas que fueron cambiando de nombre, pero que eran el mismo programa, que todos los programas que dirigió Telma lo tuvieron muchos años más de continuidad que nosotros. Sí tuvimos continuidad en Provincia de Buenos Aires y tuvimos en Ciudad. En Ciudad está a punto de caer todo. Todo lo que se hizo en Ciudad está a punto de, o sea, vienen socavando y socavando, ¿socavando se entiende? ¿Sí? Horadando todo lo que se hizo en Ciudad y está a punto de caer. En Provincia no, en Provincia somos más fuertes, pero problemas hay. Es decir, y no son muy distintos a los de ustedes. Y la discusión esta, por ejemplo, esta discusión a mí me llamó la atención porque quiero entender que cuando dice los estudiantes están alfabéticos, no es lo mismo que decir estar alfabetizados, ¿no? Es la misma distinción que en castellano. Me horroriza que diga eso. Los estudiantes no están alfabéticos, por favor, la escritura es alfabética. Es
tremendo, es decir, conceptos así que están muy presentes en nuestros documentos, en documentos curriculares de distintas provincias. Muchas veces dicen, a ver, ¿qué entendieron? ¿Cómo leyeron? Por favor, ¿cómo pueden decir una cosa así? ¿Cómo leyeron? No entendieron nada de lo que leyeron. Eso nos pasa a nosotros también. Nos pasa a nosotros también todo el tiempo. La primera pregunta. A ver. Yo siento que Emilia está absolutamente viva y lo vengo diciendo siempre. Voy a contestar primero lo más formal. Una manera de honrar es continuar su trabajo, sin ninguna duda, es formar nuevas generaciones y hacerlo con toda la rigurosidad de la que seamos capaces. Porque si era algo, Emilia, era exigente. Todas las que hemos sido discípulas de ella hemos sufrido su exigencia y hemos sido beneficiadas de su exigencia. Porque gracias a esa exigencia es que podemos discutir con los que discutimos, podemos discutir con políticos, podemos discutir con académicos, podemos dar cuenta de las cosas. Es decir, la exigencia se sufre y se goza al mismo tiempo. Y tiene en quien logra sobrepasar esa situación un impacto formativo importante. Y tenemos que seguir siendo exigentes con las generaciones futuras, porque si no, Emilia siempre decía, si se baja, o sea, si uno se afloja, y ella lo conversaba mucho a propósito de la maestría de La Plata, ¿no? Es decir, si se baja la exigencia, en una generación se va todo al diablo. Es decir, se pierde la rigurosidad, se pierde la línea, se pierde todo. Por eso una forma de honrarla es seguir investigando y seguir enseñando con rigurosidad, con conciencia, con seriedad, estudiando con seriedad. Y la otra forma que me parece que es de honrarla tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con mantener esto, ¿no? Esto de, por más que haya pequeñas diferencias del punto de vista de esto, del punto de vista de lo otro, o pequeñas diferencias humanas que entre los seres humanos va a haber siempre, somos un colectivo. Somos un colectivo que quiere un tipo de escuela, que quiere formar ciudadanos de determinada forma, que no se conforma con que los chicos sepan poquito y de cualquier manera, que queremos que sepan mucho y de una manera absolutamente dialógica, que no nos conformamos con dar cualquier clase, que nuestras clases tienen que ser una celebración del conocimiento. Distinguirnos, entrelazarnos y distinguirnos y vernos hacia lo lejos y saber que estamos en la misma y que estamos luchando por lo mismo, independientemente de pequeñas diferencias teóricas o inclusive de grandes diferencias teóricas, pero el norte está para ahí. Ella, cuando fue el debate de Goodman y Chall, cuando fue el gran debate en Estados Unidos, ella decía que Goodman se había equivocado en la estrategia del debate, porque Goodman le había contestado a Chall, el representante de la conciencia fonológica, la representante de la conciencia fonológica en aquel momento, le había contestado a los argumentos científicos con argumentos políticos. Y que si Goodman le hubiese contestado con lo que tenía, porque si tenía investigación Goodman le sobraba, si Goodman le hubiese contestado con argumentos científicos a los contraargumentos políticos de Chall, el debate hubiese terminado de otra manera. Y yo creo que una manera de honrarla es tener cada vez más argumentos académicos, científicos, pedagógicos para poder discutir las políticas, porque si no,
no vamos a avanzar. Si queremos discutir desde ideologías, no vamos a avanzar. Tenemos que discutir con evidencias. Evidencias construidas desde nuestra perspectiva epistemológica, que no es la misma que la de los otros, pero tienen que ser evidencias y contundentes. Muchas gracias. Uma pergunta para a Mônica. A Mônica falou que quanto antes as crianças estiverem no processo de alfabetização inicial, melhor para a sua compreensão do sistema de escrita. Considerando que a educação infantil no Brasil carrega um ideal de não ser centrada na alfabetização, como definir os objetivos da educação infantil com relação à leitura e à escrita? Não, é perfeita para a Mônica essa pergunta. É perfeita. Bueno, los niños pequeños piensan muchísimo. Y los niños en la edad preescolar están además en la máxima posibilidad de aprendizaje de sus vidas. Si ustedes ponen a un niño pequeño entre 3 y todavía hasta los 7 años en contacto con una lengua que no sea la de su casa, la van a adquirir. Muy rápidamente, vertiginosamente, están diseñados para adquirir conocimiento. Nosotros los vemos cuando están muy bien estimulados, cuando vienen de familias donde se lee y se escribe, muy pronto se están preguntando cómo funciona el sistema de escritura. Y no tiene que ver con torturarlos, ni con renunciar a la infancia, ni al juego. Los niños piensan además de jugar. Y piensan todo el tiempo, y piensan sobre lo que les resulta relevante porque en su comunidad es relevante. Por eso hay tanta diferencia entre los niños que pertenecen a familias con un nivel educativo con mayores posibilidades que aquellos que vienen de lugares desfavorecidos. Y eso es importantísimo. El único lugar, creo, donde es posible la democracia tendría que ser la escuela, y la escuela de esos niños, que en su casa no hay esta estimulación, este contacto con la cultura letrada, y que llegan muy pequeñitos a donde lleguen, a la estancia infantil, o en México se llama el preescolar, a donde lleguen. Desde el día 1, la obligación de los profesores, de los cuidadores, tendría que ser enriquecer su entorno cultural. No hay posibilidad de enriquecimiento cultural al margen de la cultura letrada. Y no tiene que ver con hacerlos hacer planas ni darles lápices. Tiene que ver con que estén rodeados de escritura. En la escuela suceden cosas maravillosas. Una de esas cosas maravillosas, pues, es que todo tiene un orden, todo tiene una secuencia. Y si ese orden y si esa secuencia también estuvieran por escrito, los niños muy pronto se preguntarían dónde dice tal cosa o cómo sabe la señorita que ahora toca ir a que nos den el alimento o que toque hacer la siesta. La lengua escrita nos sirve para organizarnos. Los niños pequeños se organizan, los niños pequeños pueden aprovechar esos momentos de lo cotidiano de la escuela para ver para qué sirve la lengua escrita. Los niños pequeños necesitan que les cantemos y que les leamos cuentos. Y lo podemos hacer en presencia de escritura. Hay unas situaciones muy lindas, yo me acuerdo de Telma, hace muchos años enseñando cómo leían canciones y cómo iban siguiendo hasta dónde decía la frase de una canción que conocían los niños. Eso lo pueden hacer los niños pequeños. No hace falta ser grande para pensar, al contrario, hay que aprovechar la edad de máxima flexibilidad cognitiva. Y lo mismo pueden
jugar a escribir y jugar a leer y sobre todo escuchar que un adulto que sepa leer pues les comunique la riqueza que hay en la literatura infantil para ellos. Ellos son los herederos de la cultura letrada. Entre antes lo reciban, pues antes podrán tomar dominio de su posesión, ¿no? Yo creo que es una edad maravillosa para aprender, eso es lo que yo creo. Y en mi experiencia, cuando los ambientes se enriquecen, los niños se enriquecen. Y muy pronto se alfabetizan antes de que nosotros los adultos queramos verlos alfabetizados y la cantidad de problemas disminuyen. Cuando los niños van creciendo al margen de esta cultura, de estos ambientes enriquecidos y van creciendo y no se alfabetizan, conforme van avanzando los años se vuelve más difícil que lo logren hacer. Eso también lo dice un poco mi experiencia. Gracias. Eu achei engraçado porque a gente tinha conversado sobre esse assunto recentemente e a Mônica compartilhado a experiência da escola em que ela trabalha, né? Então, por isso que eu dei risada, não estava tirando o sarro da pergunta. Uma pergunta para a Mirta. A melhora da qualidade de vida da sociedade está muito associada aos avanços tecnológicos. Como as tecnologias como o chat GPT, inteligência artificial, interações remotas, entre outras, podem ser apropriadas pela teoria construtivista para potencializar a prática das professoras? ¿Por qué piensan que yo puedo responder a eso? De nuevo, el chat GTP y ¿qué más? Inteligencia artificial y hubo una cosa que me hizo ruido en el planteo, que la calidad de vida está vinculada, ¿cómo era? A melhora da qualidade de vida da sociedade está muito associada aos avanços tecnológicos em geral, né? Aí ele cita aqui como tecnologias como no chat comparto. GPT. No comparto que necesariamente sea así. Depende de cómo definamos calidad de vida, depende de la cultura de origen, depende de cuánto espacio se le da a la tecnología, a qué edades, para qué usos. Las tecnologías son un medio, pero yo no comparto lo que la gente que se dedica a esto y que sí sabe del tema, no yo, que soy una opinadora en este caso, llaman el tecno-optimismo. Tecno-optimismo, ¿eh? Es decir, pensar que una tecnología, como me simplifica algo, siempre está bien abrirle la puerta y adoptarla. No. Ya hay muchos autores que están diciendo, primero pensemos. ¿Cómo le incorporamos? ¿Para qué le incorporamos? ¿En qué momento le incorporamos? ¿Con qué mediaciones de los adultos? Y no hacer una incorporación acrítica de todo lo que anda por ahí. Bueno, hay algunos profesores, el otro día escuchaba una entrevista a un profesor, por ejemplo, que trabajaba con los alumnos con el bendito chat, que está de moda ahora, que es lo último que está de moda, y trabajaba en cosas en secundaria, no con niños pequeños, en secundaria, y trabajaba cuestiones de confiabilidad, de evaluación de la respuesta del chat, en vez de usarlo para que haga la tarea por mí, hacerle hacer tareas para evaluar al chat. Bueno, ese me parece una posición interesante, pero no es algo que se pueda hacer con niños pequeños, por lo menos no lo veo muy posible, se trataba de un profesor de secundaria. Ese tipo de incorporación me parece interesante porque las tecnologías existen y demás, pero una posición crítica. Yo decía hace un ratito
que en las escuelas donde hay salas de computación viene muy bien que la primera escritura de un texto extenso se haga directamente en computadora porque después es más fácil revisarlo. Bueno, pero yo ahí tomo una decisión. Hay pocas máquinas para muchos chicos. ¿Cuál es el mejor momento para usar las máquinas? ¿Sí? Tomé una decisión crítica con las tecnologías. Sé dónde ubicarla y para qué utilizarla y demás. UNICEF está recomendando que cuanto más tarde se introduzca a los chicos en las redes sociales, mejor. Los chicos corren mucho peligro en las redes sociales, mucho peligro. Hay que protegerlos más que incorporarlos ahí. Y por lo tanto, cuanto más grandes se incorporen, mejor. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, ante cosas que sí haría en la escuela y que sí hacemos en la escuela, niños de, la situación era sexto grado, sí, sexto grado. Comparar titulares de periódicos, que lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, ya no lo comparamos más titulares de periódicos en papel. Abrimos los periódicos para comparar los titulares de periódicos y analizar voz pasiva, impersonalización, voz activa, etcétera, y el efecto sobre el lector, abriendo titulares. O sea, hay muchas cosas que nos sirven, pero pensando bien por qué y para qué, porque la tecnología no nos resuelve nada si nosotros no sabemos para qué la estamos utilizando, es decir, ni tirar el agua con el bebé adentro, ni ser esclavos de que porque esta tecnología existe la tenemos que incorporar a la escuela. Los de matemática, por ejemplo, tienen un trabajo, muy buen trabajo hecho acerca de cómo usar la calculadora. ¿En qué momento? Pero ellos analizaron, estudiaron en qué momento, cuándo sirve, cuándo la retiramos, cuándo la facilitamos. Nosotros tenemos que tomar la decisión cuándo le ponemos el corrector de texto al procesador y cuándo se lo sacamos. Esa es una decisión pedagógica. Las decisiones pedagógicas tienen que comandar la incorporación tecnológica y no al revés. Porque la tecnología no es una marca de calidad en sí misma. Bom, a gente tinha aqui mais uma porção de perguntas, mas acho que é importante, né? Vocês tiveram um dia bem cheio. E encerrando, queria agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de estarem aqui compartilhando com a gente as contribuições que vocês, e que é um reflexo das contribuições, né, que Emília Ferreiro deixou para a pesquisa e que reflete tanto no nosso dia a dia, nas nossas identificações e na forma como a gente enxerga as crianças, enxerga o nosso próprio fazer enquanto professores e profissionais da educação. Muito obrigada. Bom, queria dizer que uma das belezas da honra é ir percebendo o quanto a gente gostou de se rever. Lá no saguão, nesses últimos dias, o quanto a gente foi celebrando a história, que é uma história de muita exigência e complexidade, mas é uma beleza a gente pensar que nós lemos, estudamos, que nós fomos criando a possibilidade de criar referências em alguns nomes que ganharam novos sentidos para a gente, né? É muito bonito pensar que a Mônica está aqui. É muito bonito, né? A gente tinha a Mônica dos textos, e a gente falava, uma das orientandas da Emília, lembram? Né? E a Mônica está aqui, a nossa professora Mirta, que chama o compromisso da exigência, mas é a exigência em pessoa, né? Hoje ela foi começando calma, eu pensei, ela está mais calma. E chegou à tarde, eu falei, não. E eu preciso dizer para vocês, com bastante cuidado, com cada uma de nós, que o que mais nos assusta é o quanto a gente tem percebido
que as nossas convicções são frágeis frente à luta. E nós estamos vivendo uma luta muito importante na escola pública e nas escolas privadas. E nós estamos precisando muito de consistência para a gente poder fazer frente, juntas e juntos, a algo que a gente sabe que não pode perder, que é o direito das crianças de aprenderem mais e melhor. E como eu atuo na escola privada, sempre é como se a gente estivesse pedindo desculpas pelo privilégio das condições, né, frente aos colegas da rede pública que estão aqui. Mas quando a Mirta fala que é no coletivo que a gente pode honrar o legado da Emília, eu queria dizer que também é muito bonito aqui hoje os colegas que atuam na rede pública, os colegas que atuam na rede privada, poderem celebrar e honrar alguém que marcou, sim, uma diferença muito grande nas nossas vidas, mas que não aceitou nunca pouca coisa como resposta. É bonito a gente pensar que nós temos representantes dessa geração, mas que nós estamos precisando dos mais jovens. Ontem a gente estava falando de juventude construtivista e eu falava, eu estou nessa turma, mas eu não estou nessa turma. Eu devo ser uma das mais novas, das mais velhas. Mas eu estou no grupo das mais novas e queria terminar dizendo que nós estamos precisando dos mais jovens. Então, nós estamos aqui fazendo um convite para quando a gente for contando sobre as experiências que a gente teve com a própria Emília, com os estudantes mais próximos da Emília, que vocês possam, dá até medo de falar ser responsável pelo que cativa, porque vai ver que eu cito. Vou cuidar aqui para não fazer isso, mas que vocês nos ajudem a manter esse legado. Então, eu acredito aqui do chão da rede privada que a gente pode formar coletivos fortes, porque foi assim lá atrás, né? A gente não esquece o papel e a importância que a Escola da Vila teve nessa construção, quando lá atrás representou esse lugar tão importante de trazer essas educadoras e essa discussão. Nós temos aí um legado a preservar. Queria agradecer o privilégio de receber vocês aqui, de convidá-los para a luta, porque não adianta mudar para a Argentina e nem para o México. Parece que está difícil em todo lugar, então vamos ficar juntas e juntas aqui. Muito obrigada, a presença de todos. Pessoal, um minutinho, eu queria saber da equipe que colaborou, a Isis, o Mitch, a Elaine, estão por aqui? Estão ali? Vocês estão com aquela parte do final? Tá bom. Queria agradecer muito, né, as convidadas, queria agradecer todos os colaboradores novamente, toda a equipe aqui do Santa Cruz, que foi muito disponível, muito parceiro, assim. A gente tem um grupo do WhatsApp, não com a equipe do Santa Cruz, porque a gente tem um pouco de vergonha, mas chamava Pau para Toda Obra, essa equipe. E o Santa Cruz não estava lá, mas é Pau para Toda Obra, então tudo que a gente foi idealizando, eles foram sonhando também, e se inspirando e ajudando a gente a fazer esse encontro. Agradecer muito a Débora, né, que em nenhum momento titubeou, ainda faz umas falas bonitas, assim, né, no final, e no começo, e no meio. Agradecer a Isis Nogueira, a minha parceirona, a Elaine Vidal. Venham aqui, por favor, que eu fico falando. O Mitch. E a gente trouxe uma... Traz também o livro já, Elaine. Um presente, assim, uma lembrancinha para vocês, como forma de honrá-las e agradecê-las, né, para uma marca desse encontro. Pode vir, acho que eles estão tímidos. Venham. Pode vir, Mitch, você primeiro, então.
O Mitch queria muito entregar para você, Mirta, era algo muito especial. Podem vir. Isis. Entrega lá. Qual que é o que eu... A Miruna, pode vir. A Miruna e a mãe dela fizeram um bordado para vocês. A mãe da Miruna é uma bordadeira, uma artista, que nos inspira na arte de bordar. E a Miruna também é uma artista bordadeira. Elas fizeram essa... Tem mais coisa para chorar? Não. A gente queria tornar especial e ter uma marca, né, desse encontro. E a frase da Mirta nos encheu de emoção desde o primeiro momento que a gente leu. E ficou para a gente como algo que nos motivava a seguir, pensar e pensar nesse legado, né, da Emília Ferreira. Como? Ela falou que autoriza tirar o sobrenome dela. É uma frase sua que eu acho que simboliza tudo o que a gente sente, né? Que a Emília semeou uma teoria psicolinguística e floresceu um movimento pedagógico que cabe a gente seguir honrando e perpetuando. Muito obrigada. E eu... O que foi? E a Isis também tem uma lembrancinha para a Thelma. Nossa homenagem para a Thelma. Uhul! Nosso agradecimento à nossa mestra. Júlia, a Thelma falou que não ia falar nada e que não ia sentar na frente, mas ela vai falar. Se quiser sentar aqui, obrigada. A gente que agradece todos os dias. Elaine. E aí, para finalizar, né, dando encerramento aqui ao nosso encontro, tem uma novidade para vocês, mas eu vou deixar aqui a Elaine, que é a idealizadora dessa novidade aqui, compartilhe com vocês. Uma das, né, gente? Porque se a Emília a gente honra no coletivo, a novidade que eu tenho é mais um projeto coletivo. A gente tem um livro que um grupo de professoras resolveu escrever durante a pandemia. Não tem uma relação direta com a obra da Emília, a não ser o fato de todas partirem de uma perspectiva construtivista. São professoras de educação infantil, e que, naquela época da pandemia, estava todo mundo muito longe, muito distante, e aí falamos, vamos nos juntar e fazer uma publicação em conjunto? E aí é um livro, por aqui, A Infância na Escola, Reflexões sobre Educação Infantil. Ele vai ser lançado em outubro, e ele reúne, na coletânea, alguns relatos de pesquisa e alguns causos para contar. Então, professoras contando causos da sala de aula. Então, ele é bem misturado, mas nós resolvemos trazer porque
Um dos capítulos é o relato de pesquisa da Juliane, e aí eu vou falar que ela falou de todo mundo, mas a Julie foi a grande idealizadora desse evento e trabalhou pra caramba para que ele acontecesse. Obrigada, viu, Julie? E a pesquisa da Juliane foi orientada pela Mônica Alvarado. Então, elas assinam esse capítulo juntas e a gente correu, pressionou a editora para poder fazer um pré-lançamento hoje, para aproveitar a presença da Mônica aqui, para mostrar a publicação dela no Brasil, né? Então, a gente trouxe alguns para presentear vocês, e lá fora tem para quem quiser conhecer aí no final, tá bom? Obrigada. Eu quero, não, eu dois. Muchas gracias por todo. Qué padre, qué bueno. Queria agradecer também as pessoas que acompanharam pela transmissão. A gente não divulgou o link anteriormente para preservar esse encontro, porque a ideia era ter um encontro. E a gente sabe como é São Paulo, ia dar um trânsito, e podia ser que alguém desistisse de vir. Mas depois a gente compartilhou esse link, né? Foi mandado um e-mail automaticamente, a gente disponibilizou no grupo da rede também. E o pessoal do Conselho Consultivo, a Adélia, Ana Maria Kaufmann, Sofia Vernon, a Cláudia Molinari, a Beth, que é da diretoria, ela não está aqui presente, mas ela está acompanhando a transmissão, a Beth Monteiro, da Bahia, a Mira Dávalos, o Josué, Alejandro Josué, que foi pesquisador junto com a Emília, o Ramiro, quem mais? A Aris Beth, né, estão acompanhando, e a família dela também está acompanhando essa transmissão. Então, o meu agradecimento a todos eles. Quero agradecer o pessoal que veio dos diferentes municípios. Fiquei sabendo, né, de municípios que fecharam carros, ônibus para estarem aqui. A minha amiga Ana Lúcia, que eu vou citar, que ela é uma professora universitária lá da Federal do Mato Grosso, que está lá batalhando para que a gente exista lá na universidade, marcar nossa presença. Ela fez questão de estar aqui nesse encontro. Então, obrigada, Ana Lúcia. E obrigada a todos, né, que estão aqui. Para finalizar, eu vou passar um... não, vamos ver o Mentimeter, só para... Como ficou? O Mentimeter. A nossa nuvem de palavras. Transformação segue aí e revolução junto. Revolução, reflexão, transformação e ressignificação. Quantas palavras com sentido muito profundo, né, no nosso idioma. E aí, para finalizar esse encontro, preparei um vídeo bem curtinho. E aí eu vou convidar vocês, no final desse vídeo, se unirem à salva de palmas à nossa mestra Emília. Vai passar aqui, gente, então, se vocês quiserem. Mônica, Mirta... La doctora Emília Ferreira.